Boa tarde a todos. Começo por agradecer o amável convite do Anemia Working Group para estar presente como palestrante neste evento, que mais uma vez se renova, apesar das circunstâncias especiais deste ano. Venho-vos falar de Patient Blood Management, ou PBM, na mulher. Para tal, optei por definir o que é o PBM, descrever as suas vantagens e abordar estratégias de implementação e a sua versão no feminino, que deve ser prática a respeitar, especialmente por ginecologistas e obstetras. De acordo com o Society for the Advancement of Blood Management, o PBM é uma abordagem multidisciplinar, inovadora, que se baseia na evidência, que pretende otimizar o sangue do doente através da manutenção da concentração da hemoglobina, otimização da hemostase e redução das perdas de sangue, no sentido de melhorar o outcome clínico e reduzir os custos associados aos cuidados de saúde. Sabemos que a anemia e a ferropénia se associam ao aumento da mortalidade e piores outcomes cirúrgicos, e nesse contexto o PBM engloba estratégias de gestão da anemia e da ferropénia perioperatórias, promovendo o tratamento centrado no doente, melhorando a sua segurança e os outcomes terapêuticos com a evicção do uso inapropriado de componentes sanguíneos. A implementação do PBM tem tido, contudo, vários obstáculos devido à falta de standardização. Nesse sentido, trago excertos de um trabalho apresentado em 2017 na 14ª reunião do Health Technology Assessment International, por eminentes membros do Anemia Working Group, acerca do valor para a sociedade da implementação de um programa de PBM em Portugal. Este trabalho considerou os factos de que a anemia em Portugal e a anemia ferropénica, com valores de ferritina inferiores a 30 nanogramas por mililitro, terem uma elevada prevalência e que têm potenciais implicações na saúde pública, nomeadamente no aumento da mortalidade e morbilidade e no aumento da utilização dos recursos de saúde e custos associados. Para tal, defini uma estrutura de comparação do impacto da implementação do circuito PBM com a prática clínica corrente, numa população de mais de 380 mil doentes, com patologias agudas e crónicas, num universo de 10 grupos de doenças com potencial ferropénico e causador de anemia. O estudo alicerçou-se na revisão da literatura e na análise de dados específicos nacionais e foi então avaliar o impacto de um circuito PBM em termos de eficácia, de cuidados de saúde e de economia, considerando a mortalidade intra-hospitalar, os anos de vida perdidos, os anos de vida ajustados à incapacidade, os dias de internamento e reinternamento, o número de consultas e o uso de medicamentos, a ocorrência de transfusões de sangue e eventos adversos relacionados com os mesmos. E concluiu que com a implementação do circuito PBM seria possível reduzir o número de transfusões em mais de 50%, os anos de vida ajustados à incapacidade em 3.660, os dias de hospitalização em mais de 230 mil, com uma poupança de 67,700 milhões de euros, mesmo considerando o aumento do número de consultas e o uso de mais medicação. Parece então claro que a implementação de um programa de PBM em Portugal terá um grande valor em termos de saúde pública, com ganhos para a sociedade, permitindo uma afetação mais eficiente de recursos, com redução significativa de custos e melhoria da atividade assistencial. Mas é difícil implementar um circuito PBM devido à falta de standardização. Nessa tentativa, a Comissão Europeia publicou, em março de 2017, recomendações europeias dirigidas aos hospitais e às autoridades de saúde nacionais que recomendam o PBM como estratégia a implementar com o compromisso institucional e dos respectivos conselhos de administração e em interligação com programas já existentes, como o Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos. É mais que a altura, então, de compreender que se deve instituir um circuito PBM para todos os doentes candidatos à cirurgia eletiva, em que se preveja a utilização de hemoderivados, e que é importante a inclusão do contributo do PBM nos momentos perioperatórios-chave, o pré, o intra e o pós-operatórios, em todas as unidades cirúrgicas, no sentido de melhorar os outcomes terapêuticos, e a performance e a qualidade de vida dos doentes. Em Portugal, existe uma norma da DGS, publicada em junho de 2018, que define, entre outras coisas, que as instituições hospitalares devem constituir comissões transfusionais ou grupos de PBM
nomeados pelos Conselhos de Administração, que implementem na cirurgia eletiva um programa de gestão de sangue do doente. A implementação desse programa deve ser planeada e coordenada a nível institucional e adaptar-se às necessidades individuais de cada doente e deve incluir preferencialmente médicos imunohemoterapeutas, cirurgiões, anestesiologistas e intensivistas. O programa de gestão do sangue assenta em 3 grandes pilares, que visam a promoção de boas práticas clínicas e que são a otimização da hematopoiese, a minimização da hemorragia e a gestão da tolerância à anemia nos períodos pré, intra e pós-operatórios. Foram então definidas e constam da norma da DGS as boas práticas no âmbito do PBM, que integram os pilares referidos e que no período pré-operatório englobam detectar e tratar a anemia e a ferropénia e otimizar a hemoglobina. No nível da minimização da hemorragia, englobam identificar, gerir e tratar a hemorragia ou risco de hemorragia, minimizar as perdas iatrogénicas de sangue e recorrer a dádivas de sangue autólogas no pré-operatório. Quanto à gestão da tolerância à anemia, deve-se ter o cuidado de avaliar e otimizar as reservas fisiológicas do doente e fatores de risco, estimar a tolerância para as perdas sanguíneas, respeitar estratégias restritivas de transfusão e otimizar a função cardiopulmonar. No período intraoperatório, é de considerar a otimização hematológica durante a cirurgia, operar o melhor possível. O uso de técnicas de hemostase em cirurgia e anestesia, observar procedimentos para poupança de sangue, com recorrer ao tal uso das transfusões autólogas e estratégias anestésicas conservadoras de sangue, evitar a coagulopatia, terem atenção ao posicionamento e à temperatura do doente e recorrer sempre que necessário a agentes farmacológicos ou hemostáticos. Na gestão da tolerância à anemia, é importante manter a otimização da função cardiopulmonar e ventilação e oxigenação e observar mais uma vez as regras restritivas de transfusão. No período pós-operatório, é essencial manter o tratamento da anemia e da deficiência de ferro, estimular a eritropoiese e gerir a medicação e potenciais interações medicamentosas. A minimização da hemorragia implica a monitorização e gestão da hemorragia pós-operatórios, manter a temperatura do doente, minimizar as perdas iatrogénicas de sangue, gerir a coagulação e a hemostase, evitar e tratar precocemente e de forma correta infecções e ficar atento a interações e efeitos adversos da medicação. Na gestão da tolerância à anemia, é importante maximizar o fornecimento de oxigênio, minimizar o seu consumo e manter a edição e tratamento correto das infecções, tratando a anemia, otimizar a tolerância e manter as estratégias restritivas de transfusão. É também da norma este algoritmo de referenciação para doentes submetidos a procedimentos para os quais se antecipam perdas hemáticas e uso de hemoderivados. De uma forma sucinta, após a realização de testes pré-operatórios que incluem um hemograma completo, estudos de ferro, incluindo a ferritina, PCR e função renal, o doente, vamos verificar se o doente tem ou não anemia, de acordo com os critérios para o caso masculino, hemoglobinas inferiores a 13 gramas por decilitro, ou na mulher, hemoglobinas inferiores a 12 gramas por decilitro. E se de facto for esse o caso, vamos avaliar a ferritina e para valores inferiores a 30 microgramas, estaremos na presença de uma anemia ferropénica, devendo instituir a terapêutica com ferro e calendarizar o timing cirúrgico adequado. Para valores de ferritina entre 30 e 100 microgramas, poderíamos estar na presença de uma PCR elevada na presença de uma possível ferropénia. Também devemos iniciar a terapêutica com ferro e proceder a um estudo etiológico. Para valores normais de PCR ou ferritinas superiores a 100, pensar numa possível anemia, doença crónica, ou inflamação ou outra causa e proceder ao estudo etiológico dirigido. Relativamente ao hospital em que trabalho, o circuito PBM já foi implementado em 2017. Fomos pioneiros nesta abordagem, pela mão do Dr. Paulo Nunes e do Dr. João Mairos, obviamente com o aval da direção hospitalar, e os critérios de referenciação à consulta de imunohemoterapia são os já referidos para cada género no algoritmo da norma, sendo também de considerar a ferropénia absoluta com valores inferiores a 30 nanogramas ou funcional, em que a ferritina abaixo de 100 nanogramas cursa com uma taxa de saturação de transferrina inferior a 20%. É de considerar ainda alterações clínicas e ou laboratoriais de hemostase para referenciação à consulta de imunohemoterapia. O nosso fluxograma que utilizo no processo cirúrgico das doentes propostas para a cirurgia do nosso serviço, cirurgia letiva, obedece a este circuito, em que o doente realiza os exames pré-operatórios, analíticos, que incluem o hemograma, a ferritina, vitamina B12, os folatos, tratamento de ferro sérico
nasfarrina e provas de coagulação, e se cumprir os critérios de diferenciação para a imunohemoterapia, será referenciada para essa consulta. Na consulta de imunohemoterapia, será submetido a um tratamento e será emitido um relatório que me é fornecido, assim como outro que é fornecido ao anestesiologista. A doente vai ser então observada pela anestesiologia e, se for considerada apta para a cirurgia, será mantido a calendarização prevista inicial para a intervenção, ou, se for necessário, será de acordo com a proposta do imunohemoterapeuta, que pode incluir um plano transfusional caso se justifique. Aqui, um modelo de resposta da consulta de imunohemoterapia que confirma a calendarização cirúrgica inicial ou propõe um ajuste do timing operatório, e aqui o exemplo de um plano transfusional que pode dar indicações personalizadas acerca de quanto transfundir com base nas perdas hemáticas esperadas. Sabemos então que a ferropénia é um dos estados de citais nutricionais mais comuns no mundo, com sequelas físicas e sintomas de acordo com a sua duração e gravidade, e que a ferropénia, sem anemia, em países com nutrição adequada, tem uma prevalência de 20%. O sucesso da terapêutica depende do diagnóstico correto, da escolha de formulações de ferro eficazes e do tratamento biológico, sendo que as mulheres têm uma prevalência de ferropénia muito mais elevada que os homens na idade reprodutiva, devido à perda de ferro durante a menstruação com aporte insuficiente. Sabemos também que as causas ginecológicas de ferropénia incluem a hemorragia uterina anómala, já abordada pela doutora Margarida, e que a incidência de anemia aumenta significativamente com o aumento da perda de sangue menstrual pelo cataménio. Os cataménios superiores a 80 ml por ciclo, que se chamava antigamente menorragia, podem de facto esgotar as perdas de ferro e condicionar uma anemia por carência de ferro. A hemorragia ginecológica causada por adenomiose, miomas ou hiperplasia endotelial causam frequentemente anemia ferropénica considerável, sendo a menorragia a causa mais comum da anemia ferropénica no mundo desenvolvido, responsável por cerca de um quarto dos casos. Quanto à ferropénia, podem existir vários sintomas, estando indicado o tratamento na presença de astenia, cefaleias, queda de cabelo, perdas de peso inexplicadas, compromissos da função cognitiva, sexual, performance física, enfim, sintomas que têm um impacto negativo significativo na qualidade de vida das doentes. A ferropénia afeta também sistemas enzimáticos e diminui a atividade mitocondrial, causam sintomas independentes da anemia, sendo os mais graves a redução da capacidade física, o aumento do stress cardiovascular, a redução da termopopulação e aumento da suscetibilidade à infecção. Como prevenir a ferropénia? Aumentar o aporte através da ingesta e suplementação de ferro, reduzir as perdas através da terapêutica dirigida médica ou cirúrgica e limitar o consumo pelo estudo de doenças crónicas ou processos inflamatórios. Quando o aporte de ferro na dieta, quanto ao aporte de ferro na dieta, este depende do conteúdo de ferro na comida, da quantidade ingerida, da absorção de ferro no intestino e subsequente biodisponibilidade. Os regimes alimentares ricos em ferros de origem animal permitem uma absorção intestinal mais elevada, mas a falta de ferro hemático dos vegetais condiciona uma absorção de ferro intestinal diminuta, sendo difícil garantir um aporte dietético adequado, tendo em conta a variedade de regimes alimentares praticados e na presença de um padrão menstrual desfavorável, pelo que, por vezes, se impõe instituir terapêutica marcial que pode incluir formulações de ferro oral ou endovenoso, sendo os orais essencialmente à base de sais de ferro bi ou trivalentes, com uma variável taxa de absorção, sendo os efeitos gastrointestinais os que mais frequentemente levam à redução da adesão terapêutica. Doses diárias de cerca de 100 ml geralmente levam a abandono da terapêutica em cerca de 20% dos casos dos meses. Os complexos de ferro trivalentes são geralmente melhor tolerados a nível gastrointestinal, mas estão menos absorvidos. Quando os estados de ferropénia não respondem ao tratamento oral, se deve substituir, obviamente, o tratamento endovenoso. Quanto às perdas hemáticas, sabemos então que as hemorragias uterinas são a principal causa de ferropénia e anemia, com mais de metade dos casos sendo causados por menorragia e gravidez. Sabemos também que o cancro ginecológico é o único ultrapassado na prevalência de anemia e apenas pelos cancros das linhagens hematopoéticas. Sabemos que existem vários tipos de causas de hemorragias uterinas anómalas, que estão apresentadas pela doutora Margarida, e que se podem classificar como estruturais e não estruturais. A saber, a nível estrutural, englobam os pólipos, a adenomiose, os leomiomas, a hiperplasia do endométrio e o carcinoma do endométrio. E a nível não estrutural, temos a considerar as coagulopatias, a disfunção ovulatória e a disfunção endometrial, assim como as iatrogénicas.
são todas causas de hemorragia com anemia, cujo estudo inclui a colheita de uma história clínica metódica, a realização de um exame objetivo disciplinar, o pedido de exames complementares analíticos dirigidos e a sua integração imagiológica, não esquecendo a atualização dos rastreios oncológicos e ginecológicos, no fundo, a prática habitual da clínica do ginecologista e obstetra atento. Em resumo, no PBM, na mulher, é necessário estar atento a sintomas de ferropenia e anemia, valorizando os sintomas, proceder ao seu estudo etiológico, tratar medicamente sempre que possível e com suplementação de ferro sempre que se justifique, se necessário tratamento cirúrgico, proceder à otimização pré-operatória de acordo com a avaliação analítica e estimativa de risco hemorrágico, referenciar para PBM sempre que se verifiquem critérios de anemia pré-operatória, ferropenia absoluta ou funcional, ou alterações de hemostase e calendarizar de forma multidisciplinar o timing cirúrgico. Optar por técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, se possível, observando as boas práticas cirúrgicas como hemostase cirúrgica e anestésica. No pós-operatório, não esquecer de monitorizar e corrigir a anemia e ferropenia e desvios pós-operatórios hemorrágicos, infecciosos e farmacológicos. Muito obrigada.